E hoje o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do habeas corpus do ex-jogador Robinho, condenado por crime sexual. O julgamento no STF foi interrompido em setembro, quando o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso. Quem acompanha essa história é a Janaína Camelo e por isso a gente vai trazer esse destaque também no começo do nosso 3 em 1. Como é que está o placar de votação até agora? Bem-vinda, Jana. Pois é, Evandro, o placar está em 3-1 até agora. Esse um voto, 3-1 contra esses recursos do jogador Robinho. Esse um voto a favor é do ministro Gilmar Mendes. Como você disse, ele havia suspendido, esse julgamento, aí ele devolveu o processo e agora votou. Então, só para entender, são 2 habeas corpus que estão sendo julgados em sessão virtual, pelo STF. O jogador Robinho, ele está preso desde março deste ano na penitenciária Tremembé, depois de condenado aí pela Justiça da Itália por estupro coletivo. Então, um dos habeas corpus já havia sido interferido pelo ministro Luiz Fux. E, neste caso, a defesa diz que a pena só poderia começar a ser executada depois de transitado em julgado. E aí o ministro Luiz Fux disse que ela sim transitou em julgado na Itália, que o STJ apenas decidiu pela transferência da sentença, porque o Robinho ele foi preso depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça autorizando a transferência aí dessa pena, uma pena aí de 9 anos por esse crime. O outro habeas corpus, a defesa de Robinho questiona aí a execução da pena em território brasileiro, apontando falhas no processo, inclusive na lei de imigração, e pedindo que esse caso seja reaberto aqui no Brasil. Bom, ao votar, o ministro Gilmar Mendes, a favor de Robinho, ele disse o seguinte, que as regras para transferência de execução de pena passou a vigorar no ordenamento jurídico brasileiro com a lei da migração em 2017. E que essas acusações contra Robinho se referem ao ano de 2013. E como essas regras elas têm ação mais punitiva, isso não poderia retroagir, a não ser em benefício do réu. Isso é o que a lei diz aqui no Brasil. Além do ministro Luiz Fux, que votou contra esses recursos de Robinho, tem mais outros 2 votos, do ministro Edson Fachin e do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, somando até agora há pouco deu uma olhada ali no resultado do julgamento na sessão virtual, tem esses 4 votos, 3-1. Só lembrando que ao decidir que Robinho cumprisse pena aqui no Brasil, o STJ não avaliou o mérito do caso, ou seja, se Robinho é culpado ou não, apenas permitiu a transferência da sentença aqui para o Brasil. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo, um ótimo trabalho para você. Já quero jogar isso aqui para um debate objetivo para a gente já começar a nossa análise. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia a decisão dos ministros até aqui, com Gilmar Mendes votando inclusive para atender ao pedido de soltura de Robinho? Olha, eu lamento muito que é possível que o Robinho não tenha que continuar cumprindo a pena, mas eu acho assim, antes da minha percepção pessoal, o que vale realmente é a lei. Se existe no ordenamento jurídico do Brasil uma regra que diz que o cumprimento só pode ocorrer se essa situação ela só pode ser, enfim, executada para casos ocorridos após 2017, o julgamento dele foi anterior, e o fato que ensejou a ação ocorreu em 2013, se o ordenamento jurídico do Brasil é claro em relação a isso, então, infelizmente, acho que não resta o STF, nesse caso, fazer outra coisa. E para você, Acácio, como é que você avalia? Evandro, a gente tem 2 habeas corpus aí, portanto, 2 discussões. A primeira, tratando do que o Piperno bem disse. Se a aplicação, se o cumprimento da pena se dá só após o trânsito em julgado ou não. O Supremo já mostrou que esse posicionamento não vigora no caso do Robinho e em todos os outros casos. Há um segundo habeas corpus discutindo sobre a lei de imigração. Por quê? A lei de imigração, ela é mais severa em relação ao caso do Robinho. E há no nosso ordenamento jurídico uma lei que diz que aquilo que for prejudicial ao réu não vai retroagir. Mas a discussão, para fugir do tecnicismo aqui, é a seguinte:
Esta regra só se aplica em relação a normas materiais. Normas processuais, que é o caso da lei de imigração, elas são aplicadas imediatamente, independentemente de serem prejudiciais ou não. No Supremo, só o ministro Gilmar tem pensado diferente. Todos os outros disseram que é processual e vai aplicar imediatamente, prejudicando ou não o Robinho. E você, hein, Gustavo Segré, como é que avalia? Quando esse caso chegou aqui e o Robinho teve que começar a cumprir efetivamente a pena, até onde eu sei, e não sou um especialista em temas jurídicos, esse processo já foi feito em Itália, em primeira instância, em segunda instância, e não tinha mais apelações. Ou seja, era uma sentença que devia ser cumprida. Esse cumprimento é feito precisamente sobre essa norma. Não dá para uma pessoa escapar para outro país tentando evadir uma responsabilidade jurídica. E a aplicação, nesse caso, era sobre a sentença que tinha sido feita na Itália. Eu entendo argumentos jurídicos da defesa para tentar atenuar, diminuir ou até libertar a pessoa. Mas a sensação, quando você já tem uma determinação em tantas instâncias, mesmo em outro país, se o Robinho for solto, e eu não entro no mérito se é inocente ou culpado, a lei italiana diz que ele é culpado. Sim. Então, deveria ser de cumprimento efetivo, porque senão a sensação fica como dizendo, se você vai para o Brasil, está tudo certo, ninguém cumpre pena lá. Que foi, Piperno? Não, só uma coisa que o Acácio talvez possa até explicar melhor para a gente. Sobre isso que o Segré falou, eu concordo plenamente com ele, mas é aí então, Acácio, que o ordenamento jurídico do Brasil muda a partir de 2017? Sim, em relação à lei de imigração, Piperno, muda. Porque a gente precisa olhar para dois momentos aí em relação a este cumprimento de pena no estrangeiro aqui no Brasil. Nós tivemos em 2004 a emenda constitucional 45, que deu ao STJ a possibilidade de analisar estas circunstâncias, e depois, em 2017, a lei de imigração, que estabeleceu alguns requisitos para o cumprimento de pena no Brasil. E estes requisitos, a rigor, são mais severos agora do que eram antes, mas são requisitos materiais relacionados ao crime e à pena. E a discussão do Robinho, Piperno, é uma discussão processual, de procedimento a ser superado. Por isso que o Supremo tem, com larga maioria, não acolhido o pedido da defesa dele. E você, Zé Maria Trindade, como é que avalia, né? E que sentimento que fica diante dessa discussão? Eu costumo não misturar muito o que os ministros do Supremo, e principalmente o ministro Marco Aurélio dizia, né? A capa com o processo, ou seja, quem está sendo julgado. Né? O Robinho deu muitas alegrias ao Brasil, grande jogador, e que, enfim, foi jogar no exterior, mas na seleção brasileira ele representava muito bem, mas ele cometeu um crime estúpido, gravíssimo e de tão horripilante que até dentro da cadeia sofre sanções porque os próprios presos consideram uma atitude antinatural. Eu não tenho dúvida disso. Ele é um condenado, né? Ele está condenado. O debate é se ele cumpre a pena. Ele fugiu, além de condenado, ele é um fugitivo da Itália. E o Brasil não pode ficar, como já está famoso no mundo inteiro e há muito tempo, né? Sendo um local de fugitivos, de condenados. Ronald Biggs viveu aqui muito tempo, e recebendo turistas ingleses, rindo, tenho um trem pagador, estou aqui numa boa, na praia, e virou celebridade no Brasil. Essa cultura não pode prosseguir. Portanto, Robinho é um condenado em última instância na Itália e tem que cumprir a pena, ou aqui ou na Itália. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sim, Zé. Aliás, né, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, alguns meses atrás, o UOL lançou um podcast chamado Os Grampos de Robinho, que trazem exatamente todas as mensagens que foram gravadas de grampos feitos pelas investigações italianas no momento em que a justiça tentava incriminar Robinho e os seus amigos por conta daquele estupro em uma boate naquele país. E esses grampos revelam muito da maneira como eles tentaram se safar dessas condenações, dessas acusações, o que acabou não acontecendo porque, como acabou de mencionar aqui o Zé Maria Trindade, Robinho foi condenado e agora tenta um habeas corpus.